e amados de meu Pai. Com certeza absoluta, eu tenho essa certeza, essa convicção de que você, amiga e amigo, vocês são amados de meu Pai. Por quê? Vocês não sabiam. Porque vocês têm crido, vocês têm provado isso quando vocês levantam pela madrugada para assistir ou para ouvir a palavra de Deus. Você não está aqui para ouvir a minha opinião, a minha filosofia, as minhas ideias, não. Você está aqui para, junto conosco, meditarmos na santa palavra de Deus. Isso é um sinal claro de que Deus está chamando vocês. Deus está falando com vocês. Com muitos, especialmente aqueles que ainda não deram atenção à voz dele. Mas ele está falando quando a sua palavra é ouvida, quando a pessoa atenta, presta atenção na palavra de Deus, então é porque ela foi chamada, foi tocada pelo Espírito Santo, graças a Deus. Bem, o que nós temos falado e o que nós temos anunciado e o que nós temos batido é para que as pessoas venham todas receberem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, eu diria, é impossível a pessoa ser salva. Porque ela precisa da direção do Espírito Santo. É claro que, se na hora da morte a pessoa foi incrédula toda a vida dela, mas na hora da morte ela disse sim para Jesus, ela aceitou Jesus, como o caso do ladrão na cruz, ela é salva. Mas quando nós falamos a respeito da necessidade de se ter o Espírito Santo, é porque é Ele que tem que nos guiar. Se Ele não me guiasse, eu não estaria aqui. Sem Ele é impossível a gente fazer a vontade de Deus. Porque como é que eu posso saber a vontade de Deus se eu não vejo Deus, não toco em Deus, não sinto Deus, e Ele não fala assim pessoalmente comigo? Então, é o Espírito Santo quem ilumina o nosso entendimento. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais para que nós entendamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus precisou do Espírito Santo para fazer a vontade do Pai. Imagine a gente, se o próprio Filho de Deus, precisou ser batizado, selado com o Espírito Santo para cumprir a sua missão e fazer com perfeição a vontade do seu Pai. Imagine a gente. Por isso é que nós estamos fazendo essa campanha do dia de Pentecostes, porque o dia de Pentecostes é o dia que se celebra o dia da descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Os 120
que esperaram em Jerusalém, que ouviram e atentaram para a voz de Jesus. Olha, esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Então, dentre as centenas de pessoas que ouviram essa ordem, apenas 120 foram fiéis. E, obviamente, somente 120 receberam o Espírito Santo naquela altura, no dia de Pentecostes. Hoje, nós temos comunicação social por toda a terra, não é? Deus tem permitido que nós cheguemos aos confins do mundo através da internet. Agora, por que ele permitiu isso? Justamente para que todos nós viéssemos ter a chance de ouvir a palavra dele e obedecê-la. Então, neste propósito para receber o Espírito Santo, não há dia melhor para se buscá-lo e recebê-lo, senão no dia de Pentecostes. Por isso nós estamos nessa campanha em todo o mundo, para todas as igrejas, para quem crê, claro, para quem crê, não é para a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não estou aqui para trabalhar exclusivamente para a Igreja Universal do Reino de Deus. Não. Eu quero que o Reino de Deus venha sobre todas as pessoas católicas, espíritas, evangélicas, para as pessoas budistas, para os muçulmanos, para todas as pessoas. Jesus não veio para uma classe de pessoas, não. Ele veio para todos os que creem. Todos os que creem. É isso aí. Então, nós estendemos essa campanha para todas as pessoas que quiserem. Você de uma outra denominação, de uma outra igreja, seja bem-vinda. Se você não tem o óleo, nós temos o óleo na Igreja Universal. Vai lá, pega lá o óleo, vidrinho de óleo. Aqui está aqui o vidrinho meu. Eu tenho aqui, já me ungi. E também eu ungi todo o globo. Faço aqui, ó. Eu quero que toda essa gente, Jesus disse na oração do Pai Nosso, ele disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como é feita nos céus. Então eu oro para que todas as pessoas que ouvem e creem venham receber o Espírito Santo. Então, a partir do dia 3 de maio, nós começamos o nosso jejum de Daniel, 21 dias de eliminação das informações seculares. Você vai deixar de se envolver com os acontecimentos do mundo, da sua cidade, do seu estado, do seu país, enfim. Você vai absorver apenas a palavra de Deus. Sua mente vai estar focada apenas na palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer. É isso que é o jejum de Daniel. É difícil, é muito difícil. Não resta a menor dúvida. Eu diria que é mais difícil do que o jejum de comida ou de bebida, porque é um jejum que você vai se abster das informações deste mundo. Então, a partir do dia 3, estaremos começando esse jejum, até o dia 24. No dia 24, nós propomos estar lá em Jerusalém, lá no cenáculo, no lugar onde desceu o Espírito Santo, e de lá nós vamos orar, ministrar e clamar a Deus por todas as nações que estiverem interessadas em receber o Espírito Santo. Porque sem ele é impossível a gente permanecer na fé. Uma coisa é você abraçar a fé em Jesus, outra coisa é manter
manter-se nessa fé em Jesus até o fim. É difícil, é muito difícil. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Mas vamos ao texto sagrado. Nós estamos falando que alguns judeus perguntaram, o que faremos para realizar a obra de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. 2 pontos, preste atenção. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que creiais naquele, referindo-se a si próprio, a Jesus, que ele, Deus, enviou. E essa crença não é nada teórica. Todo mundo crê em Deus. Todo mundo crê em Deus. Só que é uma crença da boca para fora. Por quê? A crença em Deus envolve um compromisso, como um casamento, um matrimônio. É isso aí. A crença em Deus é um pacto, é uma aliança com Deus. Quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, ela se entrega ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E como eu posso fazer isso? A palavra dele. Quando você crê na palavra dele, você crê nele. Quando você obedece a palavra dele, você obedece a Jesus. Então, quando a pessoa crê em Jesus, ela segue, ela disciplina a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a pessoa abraça a fé em Jesus, ela abraça a fé na verdade. Então, ela passa a viver na verdade. Ela passa a viver na verdade, com a verdade e pela verdade. Esse é apenas um exemplozinho pequenininho. Mas, quantas pessoas creem em Jesus? Muitos. Mas quantos vivem na verdade? Poucos, infelizmente. Então, amiga e amigo, crer em Jesus não é simplesmente, eu acredito em Deus. Não, você acredita na verdade, mas fala mentira, não adianta nada. Isso é crer? Não, isso não é crer. Então, a crença que Jesus quer, a obra de Deus que Jesus quer, é que nós creiamos nele como um casamento. Quando a gente ama uma pessoa de verdade, a gente crê nela. E a gente se casa com ela, e a gente vive a vida toda por ela, para ela, por toda a vida. Por quê? Porque nós a amamos, nós cremos nela. Eu criei na Esther. A Esther creu em mim. Então, nós fizemos um casal perfeito. Porque um creu no outro. Eu era uma pessoa desacreditada. Eu era uma pessoa frágil, fraca, débil. Eu era uma pessoa que as pessoas costumavam dizer assim, coitadinho do Didi. Era o apelido, coitadinho do Didi, quando se referiam a mim. Então, os próprios irmãos falavam isso. Então, minha amiga e meu amigo, quando nós nos casamos, nós provamos um para o outro que realmente criamos no outro. Essa é a realidade. Porque o amor não é só beijinho, beijinho. Não. O amor envolve toda a sua vida. É o que diz o texto sagrado. O próprio Deus mostra isso. Lá diz o texto que porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. E é exatamente o que aconteceu entre nós. Esté e eu cremos um no outro. E aí fizemos um par perfeito. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela pessoa que Ele me deu, porque ela me é a primeira auxiliar aqui na terra. Então, quando Jesus diz que a obra de Deus é que creiais nele, que o Pai enviou, essa crença é isso, é um casamento, é uma união, é para toda a vida. E a pessoa vive essa união pelo resto da vida, porque a minha vida eu vivo em função da vontade de Deus. E a primeira vontade de Deus é que eu ande na verdade, pela verdade. E a segunda é que a Esther, a mais próxima de mim, também seja amada. Então, eu amo a Deus em primeiro lugar e, em segundo, a Esther. Então, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, não é como diz a igreja A, B, C, D, não. Quem crê em mim, como diz, como está escrito na palavra de Deus, rios de água viva fluirão do seu interior. E esses rios de água viva, ou esse rio de água viva, é o Espírito Santo. Então, você, amiga e amigo, não importa quem você é, mas uma vez que você crê em Jesus de verdade, você está cansado de crer em tantos deuses, de tantas religiões, tantas igrejas, tantas filosofias, tantos pastores, bispos, etc, etc. E a sua vida não muda. Por quê? Porque você tem crido nas pessoas, você tem crido nas instituições, você tem crido na igreja, a igreja física, material. Mas quando você crê em Jesus, de verdade, você anda de acordo com a sua palavra. Então, integridade, honra, verdade. Primeira coisa é andar na verdade. Como é que você quer receber o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, se você continua vivendo na mentira? Se a sua vida é uma mentira, você vive na mentira, ganha dinheiro na base da mentira. Não dá, você tem que largar a mentira. Você não pode casar com a verdade e ter a mentira como amante. Não, não tem isso. Ou você casa com a verdade e vive na verdade e pela verdade, que é Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, se você não faz isso, então não tem direito de ter o Espírito Santo. Então, isso responde... Com licença, um instantinho só. Isso responde o porquê. Por quê, bispo? Por quê? Porque eu já estou há tanto tempo na igreja e não recebi o Espírito Santo. Não recebeu por sua própria causa. Porque você não tem crido em Jesus de verdade. Você tem fingido crer em Jesus. Desculpa, mas essa é a realidade. Se você não gosta da minha fala, do meu discurso, se ele não atende os caprichos do seu coração, paciência, mas essa é a palavra de Deus. Crer em Jesus é aquele que abraça a sua vida, a sua fé, a sua crença, acredita e se lança e casa com a palavra de Deus, e obedece a palavra de Deus, e segue a palavra de Deus. Aí sim, ela tem o direito de receber o Espírito Santo. Porque Jesus disse, quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Quem crê nele, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. E não aconteceu isso porque a pessoa vive na mentira, tem vantagens na mentira, ganha dinheiro com a mentira. E aí como é que pode receber o Espírito Santo? Ela tem que abraçar a verdade. Ela tem que se converter à palavra de Deus, à verdade de Deus, isto é, casar com Ele, para que ela possa ter o direito de ter o Espírito Santo, o direito de receber o Espírito Santo. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a fé que eu recebi e que eu passo para todos. Quem crê, amém. Quem não crê, paciência. Não vou tentar convencer ninguém, porque não estou aqui falando da minha verdade, da minha crença, não, da Igreja Universal. Eu não estou pregando a Igreja Universal, eu estou pregando a palavra de Deus. Você pode observar isso. Eu não prego a Igreja Universal, eu não falo da Igreja Universal, não, eu falo da crença, da fé no Senhor Jesus, que é a fé na sua santa palavra. Eu não vejo, eu não sinto, eu não toco em Jesus, mas quando eu leio a palavra de Deus, eu posso ouvir com os olhos, os olhos é para ver, eu vejo na palavra de Deus o próprio Deus falando, mas eu ouço com os ouvidos espirituais, como se ele estivesse aqui pessoalmente falando. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu creio nisso. É a minha fé. E é o que eu procuro levar para as pessoas. Quem crê, amém. Quem não crê, paciência. Não vamos discutir. Não vamos ficar batendo boca. Nada disso. Não é. Pau, pedra. Quando você casa com uma pessoa, acabou, você casou, né ou não é? Você casou porque você acreditou nela, você creu nela. Se ela falhou lá na frente, se ela errou, etc., isso é outro problema. Mas você tomou uma atitude porque você creu nela. A mesma coisa é ela da parte dela para com você. Então, quando se crê em Jesus, e isso que é forte, é isso que é glorioso, quando se crê em Jesus, ele passa para você o Espírito dele, e aí você tem um gozo de alegria, você tem essa satisfação, essa fé que vai guiar você pelo resto da sua vida e por toda a eternidade. Quem crê em mim, disse Jesus, quem crê em mim, quer dizer, quem casa comigo, quem se alia comigo, quem faz um pacto comigo, uma aliança comigo, a exemplo de Abraão, quando Abraão entregou o seu filho lá no Monte Moriá para Deus, Deus disse, agora sei que tu me amas. Agora sei que tu me amas, porque não me negaste o teu único filho. A mesma coisa, Deus fala, o Espírito Santo fala conosco, quando nós entregamos a nossa vida. A única coisa que nós temos nesse mundo, podemos ser pobres, podemos ser feios, podemos ser miseráveis, podemos ser o que for, mas quando entregamos essa alma para Jesus, nós provamos para ele que realmente o amamos. E aí, ele também nos dá o Espírito dele, ele prova que nos ama, dando-nos o seu Santo Espírito. É claro, óbvio. Então, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, então recebe o meu gozo, minha alegria, recebe o meu prazer, recebe a minha vida, recebe o meu Espírito.
e quando recebe o meu Espírito, rios de água viva, alegria, gozo, paz, amor. Há pessoas que dizem, bispo, eu daria tudo que eu tenho para ter um momentinho de paz, um minuto de paz. Pois bem, você não precisa dar tudo que você tem. Dá a sua vida para Jesus, crê nele, e ele vai te dar o espírito da própria paz, o espírito da paz. E você vai ter paz por toda a vida e eternidade. Mas esse casamento tem que ser a sua vida pela vida dele. É o que ele fez. Ele já deu a vida dele por você. Você não deu ainda a sua para ele, então você fica gemendo. É o que acontece com a maioria das pessoas que dizem crer em Deus, que estão nas igrejas, que têm cargos nas igrejas, que são oficiais da igreja. Elas são apenas fisicamente de Deus, mas no íntimo, no coração, elas pertencem a si mesmas. Por isso não tem o Espírito Santo. Essa é a realidade. Então, no dia 24, que é o dia de Pentecostes, nós estaremos lutando, orando, clamando por aqueles que dizem, eu quero me casar com Jesus, eu quero dar a minha vida para ele. Assim como ele deu a dele para mim, eu dou a minha para ele. E isso, minha amiga e meu amigo, envolve entrega total, 100%. Não vale 99%, tem que ser 100%. É a sua alma pela alma dele. Ele deu a alma dele por você. Agora ele espera a sua alma para ele. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.